Meus irmãos, meus amigos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos neste momento iniciando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 11, que tem como título Compromissados com a Evangelização. É uma lição grandiosa para nós, porque temos consciência de que não fomos chamados apenas para a salvação, mas fomos chamados, comissionados por Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mudar a vida das pessoas. E foi-nos incumbido esta responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Ao mesmo tempo que essa lição é maravilhosa, é grandiosa, ela nos preocupa, porque eu olho para mim mesmo e me pergunto, será que eu estou cumprindo o meu chamado? Será que eu estou fazendo o meu papel como cristão que sou, que é o de evangelizar o mundo, levar Jesus Cristo às outras pessoas? É uma reflexão para nós e vamos neste momento nos aprofundarmos um pouquinho mais nesta temática que é tão importante para nós cristãos, protestantes e pentecostais. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, deixe os seus comentários. Você não paga nada por isso, apenas você ajuda-nos a divulgar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha conosco neste momento participar desta bênção, compartilhar desta mensagem que o Senhor Jesus nos incumbiu de levar a todos os pecadores. Escola Dominical EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a serpente e o encontro. Lição de número 11, compromissados com a evangelização. O textual está lá em Romanos capítulo 1, verso 16, que vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Na verdade, a igreja ela está aqui para servir as pessoas, servir aqueles que não têm o conhecimento de Deus e da sua palavra. Portanto, é nossa responsabilidade. Meus queridos irmãos, se nós analisarmos o texto de Mateus capítulo 28, venha comigo neste momento, abra sua Bíblia se você estiver de posse dela. Mateus capítulo 28, os versos a partir do verso 18. Preste bem atenção na responsabilidade que tem a igreja e muitas vezes não nos damos conta disso. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A base doutrinária de que a igreja ela não foi chamada apenas para a salvação, mas para anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está nesse texto. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 ao 20. Aqui está o texto que dá base a esta convicção. E aí é quando eu olho para dentro de mim mesmo e me pergunto: estou cumprindo o chamado? Estou cumprindo o chamado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Na nossa leitura diária nós temos lá em Salmo 147:15, onde
nós vamos entender, né, que precisamos usar de todos os meios para fazer com que esta palavra chegue às pessoas, usando as mídias sociais para a divulgação do Evangelho. Às vezes nós usamos para tantas outras coisas e perdemos deixamos de utilizar esta nobre ferramenta para promover o reino de Deus e a sua palavra. Mateus 9,36, o mundo é como ovelhas que não tem pastor. Nós sabemos disso, que o mundo vive perdido, desorientado, sem o conhecimento de Deus, sem o discernimento da palavra de Deus, e nós detemos, né, em nossas mãos, em nosso coração, em nossa mente, esta grandiosa bênção, que é a bênção das boas novas de salvação, e muitas vezes desperdiçamos oportunidades. Mas o mundo vive perdido, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 13,38, Jesus disse que o campo é o mundo. O campo é o mundo. E os ceifeiros são os filhos do reino. Então, o Senhor Jesus verdadeiramente nos chamou para proclamar as boas novas do Evangelho. Lucas capítulo 24, 47, o Evangelho deve ser pregado para todas as nações, todas as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, e cabe a nós agora esta responsabilidade. 1 Coríntios 9,16, ai de mim, diz Paulo, se não anunciar o Evangelho. Por que Paulo vai falar ai de mim? Porque ele reconhece que foi-lhe incumbido esta responsabilidade de levar a palavra de Deus aos gentios, aos gregos, aos romanos, às outras pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, é vontade de Deus que todos os seres humanos se salvem. Esta é a vontade de Deus. E cabe à igreja este papel de anunciar o Evangelho. A leitura bíblica em classe encontra-se em Marcos, capítulo 16, verso 14 ao 20, que diz assim o verso 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntos, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Esse evento acontece logo após a ressurreição. A narrativa de Mateus, ela traz uma outra narrativa, mas de todo o evento que aconteceu, sabemos que são testemunhas oculares, né? E Marcos vai trazer esta narrativa. Verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Nós observamos na lição anterior que estes sinais, eles precedem o Evangelho, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela é acompanhada dos milagres que se seguem. Então, o Senhor também nos deu poder e autoridade para realizar milagres, verdadeiros milagres na vida das pessoas. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Verso 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de fazer um parêntese aqui, porque às vezes nós ficamos temerosos, ficamos inseguros do que falar, como falar, para quem falar. Eu gostaria de falar, eu sempre falo isso e gostaria de frisar mais uma vez aqui. O maior interesse de salvar os pecadores é de Deus. E o maior interessado nesta obra de evangelização é o Espírito Santo. Então, veja bem, se o maior interessado em salvar os pecadores é o Senhor nosso Deus, e o Espírito Santo é aquele que
nos orienta e nos ensina a fazer todas as coisas, eu não tenho que temer. Eu não tenho por que ficar inseguro. Por quê? Primeiro porque a palavra é de Deus, a menos que você fale uma palavra que não seja a palavra de Deus. Então, pregue a palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós pregamos a palavra de Deus, Deus, por intermédio do Espírito Santo, ele se encarrega de fazer a obra na vida do homem, da mulher, do jovem, da criança, do adolescente. Por quê? Porque esta obra lhe diz respeito. Agora, é importante nós frisarmos, eu preciso pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Não é inventar coisas, inventar modas, como nós temos visto, falar o que Deus falou quando Deus não falou. Não, nós precisamos falar a palavra de Deus. É ela que transforma as pessoas. É a palavra de Deus que muda o coração das pessoas. E crer que Deus pode fazer milagres. Talvez essa pessoa que você esteja pregando, evangelizando, ela precise de um grande milagre. Ela necessite de um grande milagre. Se você tem a palavra de Deus no teu coração, se é a palavra de Deus que você está pregando, a partir do momento que essa pessoa crê no Evangelho, lembre-se, os sinais, eles precedem, eles seguem, né? Os sinais, eles seguem a pregação do Evangelho. E a pessoa pode ser alcançada por um milagre a partir do momento que ela crê na palavra de Deus. Mas eu preciso pregar a palavra de Deus. Objetivo geral dessa lição: conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Nós precisamos tomar consciência de que nós temos esse compromisso com a evangelização. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu não posso perder uma oportunidade sequer, seja com o meu vizinho, seja no local de trabalho, óbvio, né? Respeitando-se regras e diretrizes de uma empresa, mas eu tenho ali aquele momento de almoço, aquele momento em que nós temos um momento a sós e que podemos compartilhar com as pessoas. Trabalhei numa determinada empresa onde no horário de refeição era nos permitido nos reunirmos para fazermos culto. E daquele culto saíram presbíteros, diáconos, evangelistas e muitas almas salvas, porque as pessoas viam-nos reunidos ali, elas se aproximavam e queriam participar. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, elas aceitavam a Jesus como Salvador. Então, observe que nós precisamos tão somente cumprir o nosso chamado. Este é um dos objetivos principais, é o objetivo geral desta lição, ter essa consciência de que nós fomos comprometidos, fomos chamados para este compromisso com a evangelização do mundo. No tópico 1 nós vamos mostrar, dentro dos objetivos específicos, no tópico 1 vamos mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais, sempre foi, né? Observe que a igreja, lá nos seus primórdios, lá no início da igreja, ela tinha prazer em pregar o evangelho às pessoas, levar as pessoas a Cristo. Então, é uma prioridade da nossa igreja, da nossa denominação, a pregação do evangelho, a evangelização. Segundo tópico, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Jesus morreu na cruz para salvar a todos, porque todos pecaram. Então, nós compreendemos que Jesus, ele morreu para salvar a todos. Todos serão salvos? Não, mas não compete a mim saber quem vai ser e quem não vai. Então, eu preciso pregar a todos. A todos. No tópico 3, vamos argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Esse evangelho ele precisa transpor as barreiras da cultura e chegar a outras pessoas que não têm o conhecimento de Deus,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem da sua palavra. A nossa introdução diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Sabemos que o mundo jaz no maligno, dominado pelo maligno, fazendo os desejos da carne, e só a transformação por intermédio da palavra de Deus é capaz de libertar o homem dessas mazelas do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. O ponto central desta lição: a evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Mais uma vez enfatizamos aqui, nós não fomos chamados apenas para a salvação. Nós somos chamados para a salvação e depois para anunciar o reino de Deus às outras pessoas. Isso é tão sério e nós podemos observar, logo após a ressurreição de Cristo, Lucas vai relatar no capítulo 24, lembrem-se daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles voltavam decepcionados, arrasados, porque eles ainda estavam na perspectiva de um reino terreno, de um rei que os libertasse dos romanos, e quando na verdade o Senhor nos chamara para libertar o mundo pelo poder do Evangelho. E aí aqueles 2 discípulos, eles são, por aquele contato que nós estamos aqui resumindo, eles são constrangidos a voltarem para Jerusalém e se reunirem com os outros. E para dali onde eles teriam um novo encontro com Cristo, seriam orientados quanto a permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. É importante que estejamos revestidos de poder para fazer esse trabalho, porque não sabemos o que nós podemos encontrar dentro deste campo da evangelização, e se nós não estivermos revestidos de poder, preparados, pode ser que nós sejamos decepcionados. Mas todo crente salvo, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele já tem um bom começo para pregar o Evangelho, para levar Jesus Cristo às outras pessoas. O tópico 1, a evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Não. O Evangelho não é um outro meio. Não. O Evangelho, ele é o poder de Deus e somente ele pode libertar as pessoas. Trata-se de uma questão de vida ou morte. É uma urgência missionária que nós estamos vivendo desde o dia em que Cristo nos incumbiu desta responsabilidade. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. Então observe que é uma questão de vida ou morte. Vida para os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal e Senhor de suas vidas, e morte para os que rejeitam a Cristo. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós, desde a criança ao mais ancião do nosso meio. Subtópico 1 do tópico 1, o Evangelho. Essa palavra vem de 2 palavras gregas, eu, advérbio, bem, e angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, notícias novas. Boas notícias, notícias alvissareiras. Tem esse o significado. É a mensagem de Cristo que salva o pecador, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça,
mas tenha a vida eterna. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16, 1 Coríntios 15,2. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o manual, ele nos dá as diretrizes, ele revela para o pecador a sua condição como ser humano. Ele revela para o pecador, o Evangelho ele tem a capacidade de revelar ao pecador a sua condição como criatura de Deus. É importante que nós compreendamos isso. Por isso que o Evangelho ele é essas boas novas, porque o tradicionalismo religioso ele tinha muitos dogmas, muitos conceitos, mas a novidade eles não tinham condições de passar para as pessoas, porque esta novidade ela viria com o Messias. E aí nós fomos incumbidos de passar às outras pessoas esta novidade, estas boas novas, apontar o Calvário para o pecador, fazer com que o pecador compreenda que se não for pela cruz de Cristo e pelo seu sacrifício, todo sacrifício que o homem faz não é válido, não coopera para a salvação. É importante nós deixarmos isso bem claro. Subtópico 2. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados. Ele fala também da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o seu papel? Quem ele é? Por que ele veio? É o Evangelho da graça de Deus. A graça sabendo que é este favor imerecido. Nós não éramos dignos, não éramos merecedores, mas Deus nos alcançou conforme a sua infinita graça, nos abençoando com a dádiva da salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Romanos 3, 23 e ainda 5 e 12. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Atos 4 e 12. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E também afirmou, o campo é o mundo. Não é a igreja que é o mundo. A igreja ela tem a incumbência de ganhar o campo e levar a mensagem de salvação. Na verdade, nós somos os ceifeiros. Somos aqueles que Deus elegera, que Deus escolhera, que Deus levantou pelo seu grande poder e pelo seu grande amor para evangelizar o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Meus queridos irmãos, meus amigos que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem, não é fácil, não é fácil. A pregação do Evangelho, cada dia que passa, tem se tornado muito difícil. Por quê? Porque muitos falsos ensinadores, porque muitos charlatãos e muitos falsos pregadores têm se levantado no mundo com objetivos escusos, com objetivos que não são os objetivos da pregação do Evangelho. Então, isso tem causado muita dificuldade para aqueles que verdadeiramente creem no Evangelho, seguem as palavras e as pisadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra muita dificuldade para se pregar o Evangelho em função desses fatores que eu acabei de citar. Mas
é uma necessidade urgente. Nós precisamos tomar as rédeas da situação, voltar ao passado, observar os nossos primórdios, como eles agiram, como eles se comportaram e continuarmos esta obra de evangelização. Mudar o mundo pelo poder da palavra de Deus. Lembrando que muitas vezes, antes de querer mudar o mundo, talvez eu precise até mudar a mim mesmo algumas coisas. Eu costumo dizer que se a minha vida não for uma pregação, não adianta eu pregar o Evangelho. É importante nós observarmos isso também. Às vezes, a maior pregação que nós vamos pregar seja a nossa própria vida. Às vezes, pelo nosso testemunho, as pessoas podem se render a Cristo. Observe esses detalhes, esses pormenores também, que são muito importantes para que aconteça esse milagre da evangelização no mundo. Subtópico 3. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra. Encarregada de anunciar essas boas novas de salvação, é necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Outra dificuldade que nós temos enfrentado na pregação do Evangelho é que não conseguimos mobilizar a todos. Observe isso. Vai se fazer um trabalho de evangelização. A igreja ela tem aí 300, 400 membros. 100 membros comparecem a esse evento de evangelização? 50 membros? Compreende a dificuldade que se tem de pregar o Evangelho? 10 membros? Vamos parar por aqui. Mas só para nós fazermos uma reflexão de quão difícil é esta divulgação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Se nós observarmos, se nós olharmos lá para os primórdios da igreja, para a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, aqueles que ouviam a mensagem de salvação, que aceitavam a Cristo de bom grado, eles imediatamente eles faziam culto nas suas casas, eles divulgavam para os seus vizinhos e dia após dia a igreja crescia de forma assustadora, porque eles tinham prazer, eles tinham alegria em compartilhar aquela boa nova que mudara a sua vida, que mudara a sua visão, o seu entendimento. Devemos, portanto, seguir este modelo, porque ele deu resultado. E se ele deu resultado naquele tempo, naquela ocasião, pode ter certeza que ele dará resultado muito mais em nossos dias. Qual é o objetivo do culto no lar? O objetivo do culto no lar é exatamente esse. É eu convidar os meus vizinhos, aqueles que não têm ainda o conhecimento de Deus e da sua palavra, para que ouçam a pregação do Evangelho. O culto no lar não é só para uma confraternização e um comes e bebes de bolos e outras guloseimas. Não. O culto no lar é justamente para que nós possamos levar este Evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aqueles que ainda não têm o conhecimento de Deus e da sua palavra. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Mateus 11, 28 ao 30. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, ele vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, pregar o Evangelho não é vergonhoso, não, querido. Não é vergonhoso. Você tem um papel muito importante, você é embaixador do céu. E nós não devemos andar cabisbaixo porque pregamos o Evangelho. Nós devemos andar
face erguida, porque nós somos embaixadores de um reino que não se corrompe, que não se vende, o reino celestial. Nós devemos nos alegrar em Cristo Jesus por ter nos incumbido esta responsabilidade. Tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Isso é fato. O Senhor Jesus, ele morreu pela humanidade. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tal e inexplicável, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer. Ele morreu por todos. Todos irão crer nele? Sabemos que não. Sabemos que não. E é lamentável, porque com Cristo nós temos a vida, sem Cristo nós temos a morte. E a morte eterna. A morte eterna. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui falar desse ou daquele posicionamento, né? Pois o que importa é a compreensão do assunto, desse assunto, o Evangelho, à luz da Bíblia, e não à luz do que fulano acha, cicrano acha. Não é esse o nosso papel aqui. Nosso papel é mostrar essa questão da evangelização e dessa necessidade à luz da Bíblia, à luz daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Subtópico 1. A nossa teologia. Antes, convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical publicadas desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, para esclarecer, para ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. Não. O trabalho que fazemos, o trabalho que a nossa igreja faz é à luz do Evangelho, à luz das Escrituras, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros, pelos pioneiros do Evangelho que nos legaram, né, esta bênção da salvação em Cristo Jesus à luz da palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Subtópico 2. Por quem Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? Uma reflexão para nós fazermos. Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se encontraram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada, ou seja, para um determinado grupo de pessoas, ou para todas as pessoas, para toda a humanidade. Letra A. Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, os predestinados. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, sem fundamento, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2 e 4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria então concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Essa linha de interpretação, ela não nos serve. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia, aquilo que eles defendem. A letra B, a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade.
Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador da humanidade. Compreendam isso. João capítulo 4, verso 42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14 também. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, diz João, né? Mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2,2. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. Porém, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mas a salvação, por intermédio de Cristo Jesus, ela foi facultada a toda a humanidade. 1 João 2,2. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. João 3,16, Tito 2,11. Jesus morreu por todos os pecadores. Importante nós compreendermos isso, né? Tópico 3. Evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. A obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Observe que em Atos dos Apóstolos nós vamos ver como se comportaram os discípulos e os primeiros irmãos. Tá? Observamos também que, compungidos pelo poder de Deus que estava na vida deles, o revestimento de poder por intermédio do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, contribuiu e cooperou também muito para com aqueles primeiros irmãos. Porque eles não só pregavam o Evangelho, como também expulsavam demônios, curavam os enfermos. Por quê? Porque a pregação do Evangelho, ela sempre foi seguida dos prodígios, sinais e maravilhas. E parece que isso muitas vezes nos falta em nossos dias. Isso é importante para nós refletirmos o nosso papel no reino de Deus e como estamos nos comportando e por que muitas vezes nos faltam esses milagres, esses prodígios, essas maravilhas. Estamos legitimamente cumprindo o chamado para o qual nós fomos chamados? Uma reflexão para nós mesmos. Subtópico 1 do tópico 3. Evangelização é isso. É o ato de comunicar boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Não são só palavras. Quando eu falo de palavras e ações, suprir a necessidade daquele que precisa, cuidar do enfermo, cuidar daquele que está doente, né? Atender a sua necessidade, faz parte da evangelização também. Tá? Só para esclarecer este palavras e ações. São isso, né? Na verdade é isso. É o que Jesus fez, Mateus 4:23. E nos mandou que fizéssemos também, versos 16 e 17. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, Atos 4:33. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais, o que eu acabei de falar, né? Das obras sociais, atender a necessidade daquele que ouve, não só de palavras, não só sentimental, não só espiritual, mas às vezes a pessoa precisa também de um alimento, de uma veste, de um emprego, e o papel da igreja é suprir essa necessidade. Foi assim que a igreja primitiva cresceu. Eles repartiam os seus bens, dividiam com aqueles que não tinham. Isso é evangelização. Compreenda isso.
Atos capítulo 2, versos 42 ao 47. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isso, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. Subtópico 2. As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Esse é o trabalho, né? Quando falamos de missões, falamos de algo que vamos fazer para pessoas que têm costumes diferentes do nosso. Então nós temos uma missão. Por quê? Nós vamos quebrar paradigma, nós vamos quebrar conceitos formados muitas vezes por tradicionalismos religiosos e que não conduzem as pessoas a lugar algum. Por isso que chamamos missões, né? A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia para se anunciar a Jesus. Atos capítulo 13, versos 16, 17 ao 32. Vamos ler essa referência? É muito importante para nós termos compreensão melhor, né, disso que estamos falando. Versículo 16. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, os que temei a Deus, ouvi. Observe que Deus é um ser supremo e os israelitas eles tinham maior reverência, né? Não se podia nem falar muito o nome de Deus, né? Então, mas essa é uma estratégia que Paulo usa. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temei a Deus, ouvi. Será que havia vazão aqui ou alguma trégua para que algum meio para que esses homens não deixassem de dar atenção a Paulo? Jamais, porque ele vai usar um termo que vai tocar profundamente nele. E vós que temeis, e os que temeis a Deus, ouvi. Então, lógico, se eu temo a Deus, eu vou dar ouvido a este homem que fala com tanta ousadia. Compreende isso? É como chegar no meio de uma multidão e falar: oh, filhos de Deus, ouçam o que eu tenho a dizer. Compreende o que eu quero dizer em relação à estratégia que Paulo usou? E aí lá no verso 17 ele diz: o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Ele continua enaltecendo aquele ego que eles têm dentro de si. Entende a estratégia? Eles continuam enaltecendo este ego que os judeus têm dentro de si. Aí lá no verso 32, ele diz assim: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu em nós, ou a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Observe que Paulo usou de uma estratégia para prender a atenção deles ao seu discurso, para assim introduzir Cristo Jesus como Salvador para estas pessoas. É disso que nós precisamos muitas vezes. Estratégia para pregar o Evangelho e cumprir a missão para a qual nós fomos chamados. E compare com o discurso no Areópago, em Atenas. Aí ele revela outra vez esse discurso, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 22 a 31. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos.
Porque passando eu e vendo um dos vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eu não vou ler mais o restante, até o verso 31, porque já deu para você compreender das estratégias que Paulo usara para atrair a atenção das pessoas. Estamos falando aqui, meus queridos irmãos, de estratégias que precisamos usar para cumprir a nossa missão. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Não é esse o objetivo do cristianismo. Sua mensagem, porém, é universal. Ela abrange todas as pessoas de todos os tempos, de todas as épocas e em todos os lugares. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo e etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Apocalipse 5, 11 ao 13. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para com os judeus, sem lei para os sem lei. 1 Coríntios 9, 19 a 22, para ganhar a todos para Cristo. O que está se falando aqui, meus queridos irmãos, eu enfatizo outra vez, estamos falando de estratégia para se anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Subtópico 3, do tópico 3, o desafio hoje. Jesus disse, o campo é o mundo, Mateus 13, 38, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade, nem a sua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Atos 1 e 8. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. Pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10 e 23. Eu queria abrir um parêntese aqui. Isso é tão nítido, isso é tão claro, né, nas Escrituras, que Paulo, ele quando é chamado, Saulo ainda, quando ele é chamado, quando ele é comissionado, pelo Espírito Santo, ele compreende que Deus o levantou para anunciar o Evangelho aos gentios. Olha que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa para nós compreendermos, né? A essência do Evangelho e como é tão importante para nós compreendermos que precisamos muitas vezes usarmos de estratégias para cumprir a nossa missão, que é a de anunciar o Evangelho. Conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. A Bíblia afirma isso. Não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho. Jesus não é um dos caminhos. Jesus, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. João 14,6. Muitas vezes o pecador não compreende quando nós falamos que ele precisa aceitar a Cristo como Salvador. Quando fazemos isso, né? Quando falamos dessa forma para o pecador, não estamos falando para o pecador que ele precisa trocar de religião, mudar de religião. Ele precisa aceitar a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. E a partir do momento que o homem aceita Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, obviamente que ele vai obedecer ao seu Salvador e ao seu Senhor. Se alguma coisa dentro do tradicionalismo religioso a que ele ficou preso há tanto tempo não condiz com a palavra deste Salvador e deste Senhor, é óbvio que ele vai sair desse lugar. Ele vai se desvencilhar dessas amarras, dessas cadeias que lhe prendem. Mas o objetivo nosso é revelar Cristo às pessoas e as boas novas do Evangelho. Salvar compete ao Espírito Santo,
transformar a pessoa pelo poder do evangelho pregado. É importante que nós compreendamos isso. Mas pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. João 14,6, essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos, mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos, ou já passaram de 2000 anos, né? Que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Cada dia que se passa, nós ouvimos alguém testemunhar e dizer que foi liberto pelo poder da palavra de Deus. Então, todas as vezes que eu ouço alguém testemunhar dessa maneira, eu compreendo que preciso continuar pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em pleno século XXI, as novas tecnologias nos proporcionam ainda uma facilidade maior de divulgarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, basta querermos fazer. Temos tantas redes sociais e muitas vezes não aproveitamos para coisas que não vai conduzir o Evangelho para lugar nenhum, nem os pecadores a Jesus. É preciso pensar em novas estratégias para evangelizar o mundo. E nós temos excelentes ferramentas em nossas mãos. O mundo hoje está em nossas mãos. Basta nós sabermos fazer uso destas ferramentas que temos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.